artista plástica, antropóloga, fazedora de zines, escritora. Alguém que tem a etnografia como parte da sua jornada de vida e de escrita, se é que eu posso dizer assim. Ela é a segunda mulher paraense a ganhar o prêmio Jabuti. E aqui acho importante mencionar que a primeira delas foi a Olga Savary. E sabe quando? Em 1971. Foi preciso vermos passar 50 anos para que uma mulher paraense ganhasse um Jabuti outra vez. Em 2024, ela concluiu seu doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, em que a banca avaliou seu texto como material de escrita inovadora. Excelente. Tem cadernos de campo que acompanham por aí. Em seu livro Flor de Gume, uma das muitas passagens que carregam imagens e sentimentos tão bonitos, um trecho nos diz assim: Abracei você com toda a força, jogando meu peso duplicado no seu peito. Caía uma chuva tímida que, para quem chegava, parecia ser o final e não o começo dela. Fomos nos misturando, como no filme que vimos no último sábado. Agora com plateia, o mundo girava mais rápido, me sentia ébria, tentando entender por que você não dizia uma palavra, mas me olhava como se pudesse gritar. Só que não era filme, e aqui não era Hollywood. Seu corpo flutuava por aplicativos, redes sociais, no mesmo instante que perdi o nome para ser número. Você era o meu melhor amigo e foi assassinado em novembro de 2014, durante uma chacina. Dona Dalva quis cambalear no enterro, olhando teu caixão baixar. Segurei seus ombros. Seu irmão chorou do início ao fim. Enterramos você ao lado da sua amiga de cantoria, Vó Marise. Ainda ouço vocês tocarem Aldo Senna. Lembrei que era Forrest Gump o nome do filme que vimos no último sábado. Você disse que dava um pique melhor que o tal do Forrest. E dava mesmo. Corria e ninguém te alcançava. Nunca alcançariam. Você era mais do que os olhos viam. Corre. Continua. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi e este é o podcast Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de textos e de escrita, dos medos, das alegrias em torno desse processo, com escritoras que vão contar para a gente se é possível, no final das contas, escrever, ainda que um pouquinho, sem medo. Eu tive a oportunidade de ver e ouvir essa escritora num evento ao vivo, que era discussão sobre um livro de troca de cartas entre a Vitória Ocampo e a Virginia Woolf. Esse livro ele foi traduzido pela Emanuela Siqueira, a Nilceia Pedra e a Rosália Piroli, e lá nesse evento estavam a Emanuela Siqueira, a Beth Leites e ela, Monique Malcher, com quem eu troco hoje com muita alegria nesse papo sobre escrita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Monique, por aceitar esse convite. Obrigada, Jana. Eu que estou feliz, te admiro muito, te acompanho. E para mim, uma das grandes felicidades foi ter sido lida por ti, né? Eu li e me emocionei muito, e foi um sentimento curioso que eu acho que acontece com toda pessoa que lê livros, né? Que eu queria acabar logo, mas eu não queria que acabasse. Eu sou uma pessoa, eu sou um bocado ansiosa com leituras. Ansiosa, assim, eu gosto muito de ver, chegar ao final da obra, ter um panorama completo, sabe? Mas eu tava, ao mesmo tempo que eu queria terminar de ler, eu estava querendo muito ficar aí degustando, né, essas histórias todas. E eu queria aproveitar esse nosso começo para fazer o começo da nossa conversa, pensando um pouco da maneira como eu te conheci, né? Que era você participando dessa troca, que era uma troca para falar de um livro de correspondência entre mulheres, né? E na ocasião do lançamento desse livro pela Bazar do Tempo, você teve a oportunidade de escrever uma carta para Silvia Plath, né? É possível acessar um trecho da leitura no perfil da Monique no Instagram, mas eu fiquei pensando um pouco nesses diferentes gêneros textuais que passam pelo cotidiano da gente e que certamente são parte do seu cotidiano, não só de leitura, mas também de escrita. O livro Flor de Gume é um livro de contos, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, sobre as percepções que vêm por aí. Mas eu queria aproveitar essa questão desses diferentes gêneros e a maneira como a gente se conheceu para te ouvir um pouco sobre esses diferentes formatos de escrita e como eles aparecem no seu cotidiano.
Bom, esse convite da Bazar do Tempo foi muito feliz, assim, porque eu sou uma grande fã da Silvia. Inclusive, a personagem principal ali da maior parte dos contos do Flor de Gume se chama Silvia, é uma criança que se chama Silvia, e é por conta da poeta, né? É uma homenagem, só que o Silvia do Flor de Gume são com dois Is. Mas todo mundo pergunta, né, se era uma homenagem, e porque eu sempre me identifiquei muito com a poesia da Silvia, mas também sempre me identifiquei muito com poetas, né, com a lida de poemas. E é muito interessante porque é, as pessoas sempre me perguntam quando é que eu vou lançar um livro de poemas. Porque eu escrevo prosa. E eu falo que não sei se um dia isso vai acontecer, pode ser que aconteça, mas eu estou muito satisfeita escrevendo prosa, porque a poesia, ela sempre teve presente na forma como eu escrevo prosa. E não é uma coisa que eu pense, nossa, eu vou escrever aqui um texto para sair super poético, sabe? Aquela coisa assim forçada, torcida. Não, sempre foi natural, assim, essa forma de escrever, também a forma como eu me comunico, acho que isso tudo é uma construção, né? Eu acredito muito que uma parte que conta quem somos de alguma forma, o que nos constitui é a infância. E na minha infância, eu tive muito estímulo relacionado à poesia. Minha mãe sempre foi uma leitora muito forte de poesia e sempre me apresentou muita coisa. E a minha avó também, mãe da minha mãe, era contadora de história. Então eu cresci nesse lugar onde a palavra falada, né, a oralidade, era muito importante. Então eu sempre conto essa história da minha avó, que eu falava assim, olha, minha avó foi a primeira sonoplasta, poeta que eu conheci na vida, porque ela fazia o, o barulho do cavalo correndo com chapa de pulmão, coquinho, né? E com chapa de pulmão era o barulho do relâmpago. Então, essas coisas eram mágicas para mim, e eu queria muito ser igual essas mulheres. Então, elas foram uma grande inspiração, né? E a minha mãe ainda é uma grande inspiração para mim, é a primeira intelectual que eu conheci. E isso tudo foi. Então, a poesia chegou assim na minha vida. Só que a minha forma de escrever sempre foi através da prosa, que eu brinco que eu era uma criança que tinha muito a falar, que falava muito, não parava de falar. E a prosa combina muito com isso, né? Ter um texto gigante para dizer. Sem reservas. E aí eu acho que para mim é um desafio, por exemplo, escrever um poema. Eu sempre acabo escrevendo algo que tem um corpo de prosa, mas a linguagem muito poética. Então acho que é a junção dessa vivência da infância e depois de uma vivência adulta, em que eu comecei a ir para saraus, batalha de slam, eu ia assistir muito batalha de slam. Às vezes eu não falava na batalha porque eu tinha um pouco de vergonha, mas eu escrevia alguns textos e pedia para as meninas que estavam lá na batalha lerem, sem falar que era meu. Tinha isso também. E era bom para testar a oralidade, né, dos textos. Então, eu acho que é, esse passeio entre os gêneros é só a forma como eu acabo me comunicando, porque eu acho que a palavra, para mim, é não só letras, mas também imagens, corpo, gestual. Então, acho que por isso também eu me tornei artista plástica, né, da colagem, porque eu gostava do abstrato Uhum. e gostava de criar novas imagens, de escrever as coisas de uma outra Uhum. forma. Então, quando eu escrevo, eu não penso Sim. no que gênero aquilo vai ser. Eu deixo isso para quem vai me editar, para os leitores. Isso é maravilhoso. Eu estava ouvindo.
Eu fiz um curso recentemente numa escola argentina e um dos escritores que estava participando, ele estava falando justamente disso. Eu não me lembro se foi o Pedro Mairal ou o Federico Falco, eram três escritores, né? A Ana Maria Chua e o Pedro Mairal e o Federico Falco. Um deles disse exatamente isso que você disse. Eu não escrevo para encaixar no formato, que era inclusive uma pergunta que depois eu ia te fazer, mas que já veio aqui, né? Eu não escrevo pensando no formato, para me encaixar dentro do formato. O formato que se vire, o formato que se vire depois, né? Exato. Eu tento deixar a pesquisadora para antes do que a gente conhece como escrita, e a pesquisadora quando eu Uhum. também estou analisando outras obras, e não a minha. Né? Eu Sim, tento usar esse sim, outro lado da pesquisadora para ficção, né? E não o lado de tentar entender qual é o gênero, né? Eu estou mais comprometida uhum, mesmo com a história, com o tom daquela história, com a sonoridade das palavras sim, também, para mim é muito importante. Então, é toda sim. palavra que eu escrevo num conto, numa história, aquela palavra foi totalmente muito bem escolhida, muito bem pensada, Uhum. né? Às vezes eu escrevo uma frase, fico repetindo essa frase para ter a sensação de como é que meu leitor vai ler, vai travar a leitura, isso aqui é suave lendo, como fica oralmente, porque um dos meus grandes sonhos é que as coisas que eu escrevo pudessem ser ouvidas por outras pessoas no sentido, por exemplo, pessoas que não sabem ler. Talvez outras pessoas pudessem ler para essa pessoa essa história. E como às Uhum. vezes uma história não funciona quando você lê em voz alta. E isso era uma Uhum. preocupação, é ainda para mim. Você está falando isso e eu estou me lembrando, é uma entrevista, eu sempre falo sobre essa entrevista porque eu gostei muito de ler. É uma entrevista da Conceição Evaristo em que ela vai falar da relação dela com a oralidade, né? E eu estava te ouvindo e pensando muito nisso, que ela vai dizer que quando alguém contava uma história, acho que ela fala de um tio, já não me lembro mais exatamente, eu deixo aqui depois a referência para as pessoas procurarem na descrição do episódio, mas ela dizia que quando um tio, sei lá, contava uma história e alguém caía na história, que ele caía também. Me lembrou de você falando dos sons agora, né? Da sua avó contando as histórias para você. E ela vai dizer o quanto, nesse sentido, a escrita, não é exatamente isso, dessa maneira como ela diz, mas ela vai dizer a escrita como uma espécie de traição da oralidade, né? Porque não dá para trazer para a escrita aquilo que tá da maneira como tá na oralidade, né? Então, como é que se faz esse caminho a partir dos recursos que a escrita especificamente tem para nos oferecer, né? Então eu adorei te ouvir falando disso e é muito interessante pensar nesses diferentes processos, né? De imaginar você olhando para essa frase e pensando a relação que ela pode ter com a oralidade. Quando você fala desse processo, dessa jornada, né, de escrita, de olhar para uma palavra, de pensar se uma frase vai bem, se não vai, eu penso também na questão da rotina. Como é que funciona a sua rotina como escritora? Eu gosto de fazer essa pergunta e pensar nisso, porque eu vejo que a gente vive num mundo em que ainda a escrita é muito idealizada e que a pessoa que escreve parece que é alguém que teve caiu um raio na cabeça dela, um grande rompante, ela pega a sua pena e eis que surge um livro inteiro escrito. Então, como é que funciona para você a sua rotina, assim, de escrita? É, é interessante porque quando eu vou ministrar cursos, né, oficinas, geralmente os escritores iniciantes, é, muitas pessoas que ainda não publicaram, né, fazem os cursos e têm essa vontade. Por mais que qualquer tema que seja o curso, a primeira aula sempre acaba tendo meia hora para a gente falar sobre a página em branco. E aí as pessoas sempre ficam um pouco surpresas quando me perguntam sobre a página em branco e eu falo que para mim a página em branco não existe. E aí todo mundo, Olha aqui, olha, como rainha da assim? escrita! E aí eu falei, gente, ela nunca existiu, porque na verdade o que a gente pensa,
em página em branco, quando a gente olha ou a tela, né, em branco, ou a página de um caderno em branco, e dá aquela ansiedade, é, porque a gente esquece que antes desse ato, desse gestual de escrever, de dançar com a caneta ou de teclar, existe o escrever antes. E muito do que algumas pessoas vão falar sobre. A gente vê muito isso no mercado, as pessoas falando sobre procrastinação, aqueles vídeos bem rápidos das pessoas ensinando como não procrastinar, 10 passos para não procrastinar. E aí eu fico pensando sobre a procrastinação. Será mesmo que tudo é procrastinação? Ou essa procrastinação, na verdade, é o ato criativo, o ato anterior ao gestual do escrever? É o momento de ruminação, em que você sai para assistir um filme ou para encontrar uma amiga, você tem uma conversa com um familiar, uma pessoa, ou mesmo uma pessoa que você não gosta, enfim, que você está vivendo a vida. E aí vem ideias, e aquelas ideias geralmente as pessoas jogam fora, porque existe um auto-julgamento muito grande sobre o que é ou não material para escrever. E muitas vezes aquilo que a gente quer, que a gente joga fora, acha que é besteira e julga, talvez seja exatamente o material que a gente Uhum. precisa para escrever. Então, a partir de um momento, em vez de correr do meu medo, eu corri para ele. Eu fui abraçando o meu medo. Então, eu não deixei de ter medo sobre escrever em certos temas que as pessoas vão falar que são duros, delicados, Uhum. fortes, enfim. E aí as pessoas sempre falam sobre, mas o que eu vou escrever sobre o quê? E por quê? Porque elas excluíram aquilo que elas realmente gostariam de escrever. Então não Olha sobra só. muita Uhum. coisa quando você finge que não tem nada para escrever, porque na verdade você tem medo de Uhum. abraçar o teu medo, no sentido do temático da coisa. Então, não acredito em procrastinação, eu acredito numa pausa. Eu também não acredito que todos os dias eu vou sentar aqui na minha mesa para escrever Uhum. gestualmente, né? Teclar, digitar, enfim. Eu não vou fazer isso todo dia. Hoje, por exemplo, eu estava imprimindo fotos de família em papel adesivo e estava colando no meu caderno, né, de campo, e estava tentando entender algumas coisas sobre a infância. E eu vi uma foto minha e da minha avó materna, em que tinha outros primos com ela na foto, e eu estava, e os primos estavam abraçando ela, e eu era a única que não estava abraçando, mas eu estava com a mão por Uhum. cima da mão dela. E eu olhei aquela foto e pensei, nossa, era porque eu era uma criança que eu demonstrava afeto é, nas pequenas, Uhum. no subliminar ali, nas pequenas coisas. Para mim, era muito mais forte tocar na mão dela, porque eu achava que ela era tão grandiosa que eu tinha Olha só. medo de abraçá-la. E eu fiquei pensando sobre isso. E aí, isso me ajuda a compor os personagens, porque quando eu vou compor um personagem de uma avó, de uma neta, eu também penso sobre como Sim. eu era neta, né? De como era a minha avó e tentar me colocar no lugar dela. Então, tudo isso é um processo de escrita. Hoje eu não escrevi um parágrafo, mas fazendo isso, eu já comecei a escrever alguma coisa, a tatear alguma coisa, para talvez usar Uhum. isso em algum momento. Agora, não sei como vai vir, mas de alguma forma Maravilha. vem, né? Então, eu acredito muito nisso. E cada projeto é uma Uhum. rotina diferente. Tem projetos que eu escrevo à noite, tem projetos que eu viro a pessoa que acorda bem cedinho. Então, eu não tenho uma rotina que se repita, mas eu tenho uma rotina que se repete dentro daquele projeto. Sei, sei. E você podia falar um pouco sobre os cadernos de campo? Eu vejo que você também traz um pouco disso para o Instagram, você certamente fala disso nos seus cursos. Como que é a experiência do caderno de campo para você? O caderno de campo era uma coisa que eu fazia de forma intuitiva antes de me tornar antropóloga. Depois que eu entrei para o mestrado de antropologia,
E aí eu tive uma aula sobre etnografia, que é um método dentro da antropologia, e que utiliza, é um método de pesquisa, mas mais do que um método, é uma forma de olhar o mundo. E esse método, né, vou usar essa palavra, mas esse método da etnografia usa cadernos de campo, por exemplo, usa bate-papos, conversas. Por exemplo, essa nossa conversa poderia ser parte do trabalho etnográfico, tentando entender como é que uma escritora, e cada uma vai ter seu jeito, né? Sim. Então, eu gosto muito do caderno, e aí entendi que todas as coisas que eram, que eu tinha medo de anotar, que eu achava bobagens, eu comecei a anotar nos cadernos de campo. Então, eu brinco que o caderno de campo também é uma composteira, onde eu coloco ali as cascas, de ovos, banana, várias coisas, e nascem coisas dali, nascem ideias dali. Por exemplo, se eu for. Na época que eu estava escrevendo Flor de Gume, tem um conto que é sobre um cajueiro, que conta a história das mulheres da família, e tem um cajueiro na casa, onde essas mulheres em algum momento vão morder aquele caju, vão conversar embaixo do cajueiro. E aí, nessa época, o meu caderno era cheio de fotos de caju. Eu mesma fui fazer várias fotos de caju. Na casa da minha mãe tem um cajueiro. Então, eu fiz Uhum. foto das folhas, do fruto, semente, como era o caju cortado, espremido. Tudo isso tinha imagens no meu caderno. O sabor, o cheiro, tudo que eu sentia ali sobre o caju. E aí, quando Uhum. eu fui escrever o conto, eu deixava o caderno aberto, e aí eu ia ali naquele mapa, naquela cartografia do caju, e escrevia. Fechava o olho um pouco, olhava o caderno e me transportava para aquele cajueiro. E isso eu faço com várias coisas. Tentar desenhar objetos. Quando você desenha um objeto, é diferente de quando você faz uma foto, porque você fica mais tempo com ele. E quanto mais tempo você fica com ele, menos clichê, menos o olhar clichê você tem sobre aquele objeto. E a literatura é essa arte da gente se afastar do clichê. O que você acabou de falar sobre a questão, né, desse desenhar, já é uma revisita, né? Enquanto você desenha, você tá o tempo todo revisitando o que você está desenhando, né? Volta, apaga, ou então desenha de novo a mesma coisa, enfim. Como é para você a releitura do que você produz? É, Durante o processo da escrita, certamente, imagino mais presente, mas concluído um projeto, você volta para esses textos? Como funciona isso? Tem autores que falam assim, né? Quando termino o livro, não quero mais nem ler, quero ficar afastada do meu livro, né? Tenho até vergonha de reler. Eu sou assim com a minha tese. Pois é, eu acho que eu tenho mais isso com a pesquisa, porque é um outro lugar de cobrança, um outro lugar para mim totalmente diferente. Mas a tese foi até um pouco diferente, porque foi pela primeira vez eu me coloquei mesmo como artista e fiz uma tese um pouco mais artística. Mas antes dela nascer também eu tive essa crise. Mas, enfim, para mim, esse lugar de reler o que eu escrevi, né, o ficcional e tudo mais, por exemplo, meu livro, é um lugar de. Eu gosto, porque é um lugar de estranhamento, de aproximação ao estranho para mim. Porque a Monique, que escreveu o Flor de Gume, ela escreveu desde 2017, eu comecei a escrever esse livro, a gente está em 2024, né? Lembro que quando Uhum. ganhou o prêmio, quando ganhei o Jabuti, eu fui reler o livro e eu fiz uma live no dia que eu ganhei e eu falei, não, eu vou conseguir ler. Ah, Eu acabei chorando pra caramba lendo, porque foi emocionante assim para mim, não só pela sim. questão do prêmio, mas por encontrar aquele texto que eu achei que não seria entendido, não seria compreendido,
que era uma coisa que era a minha forma de escrever. Eu sempre tive esse problema, né? Hoje eu não tenho mais isso, mas por muito tempo eu tive isso. Eu tinha esse estranhamento com o meu jeito de escrever. Eu achava que eu não ia ser Uhum, compreendida, né? E tudo mais. Então, a cada vez também que eu vejo alguém lendo o texto, por exemplo, você lê um trecho aqui, me causa um sim. estranhamento, assim, eu fico, nossa, quem foi que escreveu isso? Que bonito. E aí lembra que foi eu, né? Eu fico, gente, foi eu mesma que escrevi isso, não duvidando da minha capacidade, mas é que foi a outra Monique que escreveu, né? E essa Monique de hoje, ela também é leitora. Então, eu não penso que eu faria diferente, porque é aquém do que eu faço hoje. Mas penso que eu faria Uhum, diferente, pois eu sou outra, né? Que bom que a Monique do claro. passado escreveu. Parabéns, Monique do passado, que bom. É, E acho esse um ponto também muito bacana para a gente desmistificar o que é escrita, porque eu vejo que muitas pessoas ficam com esse medo de escrever como se olhando para a escrita de outras pessoas, imaginando que as pessoas estão sempre achando, como se elas fossem iguais, lineares, como se a escrita fosse seguir a mesma sempre. Mas veja, se você escreve desde menina, por exemplo, evidentemente, nas diferentes fases da sua vida, você vai escrever de maneiras distintas. E como você falou, não é que é pior ou melhor, é só diferente, porque é uma outra fase da vida que vai agregar outras experiências que podem inevitavelmente vir para a escrita também, né? E a própria experiência do ato de escrever, né? Desse exercício de escrita, né? Algo que vai se sendo remexido ao longo da história mesmo, né? exato. Eu acredito muito nessa diferença mesmo, de não ter certo ou errado nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu terminei agora o segundo livro, que vai sair no ano que vem, e agora já relendo o livro, eu penso, nossa, essa outra Monique também escreveu isso, que legal! Eu não sei se agora, se eu fosse reescrevê-lo, né, tipo, começar do zero, ele não seria igual, porque já se passaram alguns meses, né? Uns 6 meses aí do Sim, término da primeira versão. E é isso, então a gente vai modificando, e esse fazer também, né? Eu sempre falo, é como uma pessoa que fazer uma mesa. A primeira mesa dela pode ser uma mesa muito boa, mas com o tempo, as outras mesas que ela for fazer vão ter outras características, né? Vão ter outras sim. expertices nesse fazer. Sim, sem dúvida. Eu queria aproveitar esse gancho da expertise, do publicar uma, duas vezes. Você falou, né, que o segundo livro vem aí. Mas eu fiquei pensando sobre o processo de Flor de Gume, porque em algum momento eu li dizer que o Flor de Gume sairia como um financiamento coletivo. Eu li corretamente? É isso mesmo? É isso mesmo. Ele começou como um financiamento coletivo. Eu ia fazer 50 cópias do Flor de Gume, com muito medo, porque eu pensei, cara, nem a minha família vai comprar tudo isso. A minha mãe vai comprar um, meu irmão vai comprar outro, algumas tias. E aí fiquei nessa, assim, mas eu não entendia nada sobre como fazer um livro no sentido do objeto mesmo, assim, né? Aham. Imprimir e tudo mais. Nessa época eu ainda não era capista, né? Depois Uhum. a primeira capa de livro que eu fiz foi a minha, então foi tudo Sim. assim, muito primeiros, né? Primeiras vezes. O Flor de Gume foi primeiro em tudo. Eu gosto de pensar nessas histórias, dos caminhos diferentes que as pessoas vão encontrando para escrever e para publicar, justamente para mostrar para as pessoas que não tem um jeito só e que as pessoas vão desbravando justamente os diferentes caminhos, né? Você dizer, quando eu vi que você tinha começado o Flor de Gume como uma ideia de financiamento coletivo, eu adorei. é, Inclusive porque acho que aí já vem um pouco da minha outra pergunta. Eu acho que as pessoas, por idealizarem demais a escrita, elas idealizam também os prêmios, né? Nossa, sim, demais. Demais, né? Muito, porque essa coisa do financiamento, eu pensava assim, eu tinha enviado para primeira coisa, eu sempre conto essa história, as pessoas é muito bom porque tira essa ideia
pleno de sucesso, de, né? Nossa, as pessoas, o primeiro livro dela já ganhou o prêmio, mas tá, ganhou o prêmio, mas a história dele não foi assim, publicou por uma editora e ganhou um prêmio e foi só isso. Primeiro ele foi o financiamento coletivo, e na metade desse financiamento coletivo, quando já estava rolando, eu fui panfletar, eu morava em Florianópolis, porque eu estava ali no começo, na metade do doutorado, e eu lembro que na época eu pedi emprestado de um colega uma grana para comprar uma passagem de ônibus, porque eu vi que o Clube de Escritoras da Jarid Arraes ia gravar uns vídeos de final de ano com as escritoras lendo trechos. E aí eu pensei, nossa, eu vou, porque aí vai sair lá na página delas do Instagram e eu posso usar esse vídeo para minha campanha de financiamento. Foi isso que eu fui pensando. E aí comprei a passagem emprestada e tudo mais, fiquei na casa de um outro amigo, e quando chegou lá, lembro que a Geride falou: Ah, minha câmera deu problema, gente, nem vai dar para gravar hoje. Meu E eu Deus! fiquei assim dentro de mim desesperada, porque esse era o motivo da minha viagem, né? E eu inicialmente não falei com a Jaride, porque eu tinha. Eu já Uhum, era leitora dela e eu estava muito nervosa, assim. Falei, o que eu vou falar uhum, para a Jaride Arraes? sim. Vou falar o quê com ela? E fiquei lá na minha, assim, e comecei a distribuir uns panfletinhos da campanha de financiamento que eu fiz. É, eu fiz à mão mesmo, era uma coisa muito amadora, gente, mas era. E era o que eu tinha, era o que eu conseguia fazer, e fui lá distribuindo, e aí ela chegou comigo e falou: O que é esse papelzinho aí? Aí eu, oi, Jaride, aí que eu conversei com ela, falei que eu era leitora, e aí ela disse, aí eu falei que eu era do norte, e ela falou: Nossa, estou procurando uma mulher do norte para publicar. Aí eu falei: Nossa, eu conheço várias autoras. Eu nem pensei assim. Ah, deixa eu te apresentar para fulana. Peraí. Exato, porque eu pensei, já vai sair por financiamento coletivo, isso aqui é para uma outra autora, né? Assim. E aí ela falou: tu pode mandar para mim o livro? Aí eu falei: tá bom. E aí eu mandei para ela à noite o livro. Eu achei que ela queria ler para ver se ela queria comprar uma cota do financiamento. Foi isso que eu pensei. Sim. E aí mandei. Aí passou uns dias, ainda estava em São Paulo, estava no metrô, e eu sempre brinco, foi a primeira vez que eu chorei no metrô, que tem esse momento, pessoa que se muda para São Paulo, Isso, sempre tem esse drama, assim, do metrô. o choro no metrô. Mas foi um choro de felicidade, porque a Jarid me ligou e falou que tinha lido o livro e que esse livro, tudo bem eu estar indo pelo financiamento, mas que eu ia ter que parar esse financiamento porque ela queria me publicar pelo selo Ferina, Sim, que na época estava na Jandaíra, né? sim. Agora está em outra editora. E aí foi assim a história. E aí fui publicada, parei o financiamento, devolvi o dinheiro para todo mundo que tinha comprado, umas 30 pessoas. E essas 30 pessoas depois compraram o livro de novo, Sim. né? E aí deu tudo certo, assim. Acho que na pré-venda eu lembro de ter empacotado mais de 400 livros Nossa, em uma semana, sozinha. que maravilha. Foi uma loucura, porque eu já tinha uma newsletter, e na newsletter eu tinha mais de 500 pessoas naquela época, Sim. que me liam. Então, eu, de certa forma, eu subjugava que eu tinha um público, e eu tinha, Sei, sei. né? Então, o livro tinha um É público. isso, enfim, essa questão das redes sociais, né, são tantos números e parece que são números que são outros e tão grandiosos que eu acho que a gente subestima também, né, acha que nunca tá bom. "Ah, não, aqui não", talvez nos das outras pessoas, né. Fora outras editoras que eu enviei o arquivo e a pessoa não viu a tempo. E eu lembro que teve uma editora que mandou uma mensagem assim: Meu Deus, agora que eu estou abrindo esse e-mail de um ano atrás,
não acredito que não publiquei Flor de Gume. Aí você, só lamento. Muitas coisas aconteciam. E naquela época eu não pensava que ia ser assim. Então, muitas vezes eu recebo mensagens de autoras perguntando como é que faz para ganhar um jabuti, um prêmio. E aí eu pergunto para a pessoa, ela fala: "Não, ainda não publiquei o primeiro livro, ainda estou escrevendo". Então, esse não é um problema para Não, agora. Você não deveria estar pensando nisso é. agora. Você deveria estar pensando no seu livro, ele é o mais importante, a história que você tem para É contar. isso, essa questão do prêmio, né, das pessoas antes mesmo de escreverem já estarem se pressionando, porque tem que ganhar um prêmio. E veja, acho essa parte também da história muito boa, de você dizer que você mandou o texto para outras editoras que nem viram o seu texto, né. Então, Sim, é importante isso também, né, porque, se as pessoas não estavam vendo o seu e-mail, você foi na busca do financiamento coletivo, no meio do caminho outras coisas aconteceram, mas o que você queria era trazer o seu texto para o mundo, você não estava fazendo tudo isso para ganhar um jabuti, né. E exatamente, isso exatamente. faz bastante diferença. O prêmio também, eu sempre falo, uma coisa que eu falo sobre o prêmio é que eu descobri que era meu sonho depois que ele se realizou. Uhum. Eu ia te perguntar um pouco sobre a questão do prêmio, porque tem acho que é uma entrevista da Annie Ernaux, que quando ela fala que ela ganhou lá o Nobel, que ela tinha uma preocupação do quanto aquilo ia mudar a rotina dela, né? Alguém que tem também uma outra faixa etária, né? Uma mulher já na casa dos 70, 80 anos, né? Já 80 anos, e ela tinha essa questão que ela é, não sabia o tipo de mudança que isso ia promover na rotina dela, né? Mas depois ela estava lá na Flip, entusiasmada, conversando com um monte de gente. Quando você viu que saiu o Jabuti, você tinha algum tipo de receio? Ou hoje você tem algum tipo de receio porque você ganhou o Jabuti? Na época eu tive um problema muito grande em aceitar que eu tinha ganhado, não porque eu não acreditava que o livro merecesse, tivesse qualidade para isso. Eu sempre acreditei na qualidade do livro. E essa é, é um sentimento, o sentimento de insegurança com o meu livro. Eu acho que foi uma coisa que eu nunca tive, Uhum, porque eu acreditava muito nele. Mas eu tive esse impacto, porque até então, no eixo literatura, só a Olga tinha ganhado, né? sim. Como você falou. E isso foi impactante para mim, Uhum, porque eu pensava sobre todo esse buraco de tempo, não só uma mulher paraense, mas uma mulher do norte no eixo literatura, isso. né? Ela foi a única. Então isso era muito pesado, assim, e as pessoas iam me entrevistar e elas sempre falavam, você é a primeira, e aí eu falava, foi eu que fui educando jornalistas de início para falar, não, foi a Olga era a primeira, então as pessoas queriam me colocar nesse lugar, e Sim. aí teve essa questão também de cuidar de um apagamento de uma mulher muito Sim. importante, é, não só para a escrita, mas para a Uhum, tradução, né? Então, isso foi importante também, esse movimento para mim, de entender que o prêmio era. Eu pensava o seguinte: o prêmio foi para o livro. Não significa que eu ter ganhado o prêmio, todas as coisas que eu vou produzir a partir de agora, elas são premiadas, elas são excelentes, elas são incríveis. Então, eu sempre falo para os leitores: leiam cada coisa que eu publico, minhas zines, meus textos, cada coisa como única ali, uhum, né? O Flor de Gume é o Flor de Gume, ele tem a vida dele, né? E cada obra vai ter sua vida. Eu entendo que as pessoas olham o todo, mas eu, como autora, tento me ver nesse lugar. E eu acho que a coisa boa do prêmio não é o sucesso que você faz por ser conhecida pelas pessoas, mas é o que o prêmio pode te proporcionar de lugares que você pode chegar um pouco mais rápido, como, por exemplo, ter o livro ter chegado em penitenciárias, em escolas, uhum, em vários clubes de leitura. Eu tenho leitoras de adolescentes até mulheres idosas, né? Dos seus 70 e poucos anos.
que eu converso, que eu troco mensagens, ter ouvido e ter direcionado várias mulheres que sofreram violência doméstica ou que estavam sofrendo Uhum, e tentar direcionar elas ou para um CAPES ou para algum programa de apoio à mulher. uhum, Então, tudo isso aconteceu. E eu acho que isso é realmente o que o prêmio também ajudou a chegar aí um pouco além, né, do que eu já tinha conquistado até então, quando o livro foi indicado. Então, ele já tinha feito um percurso. Era um livro que já estava sendo bastante lido, mas a gente sabe que os prêmios eles ajudam a expandir, uhum. né, essa chegada no leitor. É isso. Eh, eu Você falou sobre a questão da escrita e do apagamento, né, você estava falando da Olga e a relação com o prêmio e esse apagamento que muitas vezes vem da imprensa mesmo, bom, enfim. E isso me fez pensar sobre a questão do que é construir, não sei nem se a pergunta como é que vai fazer sentido essa pergunta, vamos ver se ela vai funcionar. Construir uma voz, a própria voz na literatura, em sendo mulher e sendo do norte. Porque sempre me causa incômodo e eu tenho uma amiga que faz quadros. Ela se chama Carol Burgo. E ela tem uma loja também que aquilo que ela pinta, ela também traz para as roupas que ela faz. E ela é de Recife. E tem muito essa coisa é essa moda regional, que é algo que incomoda muito, eu acho que para todo lado, e, enfim, dei esse exemplo para dizer que também me incomoda muito essa coisa desse regional, né? Mas enquanto você, porque não é, sei lá, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que sejamos claros aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, ó. O regional tem um lugar muito específico e muito amplo, inclusive. São muitos estados do Brasil que são regionais. Apenas dois ou três, sei lá, um ou dois, é que não são. É, como é que você vê, então, essa. Encontrar. Eu não sei se é essa exatamente a pergunta, mas sabe? Não sei se é desviar do apagamento, consolidar a própria voz na escrita. Isso existe? Como que é isso para você, considerando esse cenário hegemônico que a gente tem de escrita ainda hoje? Eu acho que isso é um trabalho constante, assim, porque, por exemplo, eu sempre. Eu, quando eu fui. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui na TV Uhum, Brasil conversar com a Eliana, depois sim. tiveram alguns comentários. Claro, tiveram comentários muito bons e tudo mais, que entenderam o que eu falei, mas os que não entenderam o que eu falei, quando eu disse assim, que eu não gostava, né? Eu falei assim, eu acho que é muito forte essa palavra, mas eu odeio esse rótulo do regional. E aí algumas pessoas entenderam, por exemplo, algumas pessoas da minha região, mas que não são minhas leitoras, não me conhecem, né? Minhas leitoras não, elas Uhum, já entendem essa questão. Mas algumas sim. pessoas entenderam, por exemplo, da minha região, entenderam que eu estava contra a minha região, que eu estava rejeitando minha região. E Ah, outras olha! teve isso também, teve. É, e na verdade, e outras pessoas que não eram da minha região tiveram alguns comentários assim: tá vendo só? Ela tem vergonha de ser do norte. Foi muito Não, interessante. gente, E eu, como antropóloga, eu muito. estava em casa rindo assim dos comentários e foram várias coisas. E é muito interessante quando você cai num público geral, né, que nunca te viu e ouve aquilo, e você está acostumado com leitores que já estão dentro desse debate. E aí você percebe que esse debate não é novo, não é antigo para muitas pessoas. Ele é novo, na Sim. verdade, né? Apesar Uhum, de ele não ser um debate novo para o meio literário, para os pesquisadores de literatura, por isso que é um debate importante a se fazer, porque o público geral ainda não entende, e é preciso a gente se aproximar desse público, né? É, de entender que eu não rejeito o meu lugar, pelo contrário, por ter tanto orgulho
de ser da região norte, por ser paraense, é que eu reivindico que eu sou também brasileira e que esse lugar faz parte desse território, né? Ele não é um lugar à parte. Nós construímos esse território também, nós fazemos parte dele, e por que então autores nascidos em São Paulo, Rio de Janeiro, especificamente nas capitais, eu sempre falo isso porque os interiores já são outra história, o interior já é outra história. E também São Paulo, quando eu falo de São Paulo, por exemplo, eu falo de um centro de São Paulo, né? Porque a gente vai ter várias São Paulos, é bem complexo isso. Então, se referindo, por que então os autores do centro de São Paulo e tudo mais, por que eles não são regionais e por que eles são literatura brasileira e eu não sou, Uhum. né? Então é Isso. uma pergunta simples. Quando essa pergunta ela acaba sendo retórica, ela mesmo se responde, né? É Sim. claro que sou literatura brasileira e é muito importante reivindicar isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante que tem um escritor também nascido no Pará, que foi Dalcídio Jurandir. Dalcídio Jurandir falava sobre a cristalização da linguagem, que o paraense, por exemplo, ele não vai falar só tu, nem só você. Então a gente Sim. vê que as pessoas esperam um modo de falar da gente. E o Flor de Gume, por exemplo, ele é escrito na maior parte no você. E isso também foi um Sim. estranhamento para algumas pessoas. E também tive a devolutiva dentro da minha região, de algumas pessoas falam: Nossa, achei muito legal que tu usa o tu e o você, porque a gente não é cristalizado. E eu Isso. pensava muito sobre isso. Esse livro aqui ele pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer canto. Quando eu contratei um tradutor e ele traduziu dois contos em inglês. Quando eu fui viajar para Harvard para conversar com duas turmas de Harvard, e eu vi as Uhum. leitoras lá, as alunas, lendo em inglês, e elas, no final da leitura do Suas Sandálias Me Cabem, elas estavam chorando, elas estavam emocionadas. E eu pensei, meu Sim. Deus, elas entenderam. Eu tive esse choque. Eu já falava, Sim. eu já falava sobre essa universalidade. E às vezes, quando eu falo sobre o texto ser universal, as pessoas confundem com ele ser unanimidade. Unanimidade e Uhum. universalidade são coisas totalmente diferentes. Meu texto, ele Sim. não é unânime, nem todas as pessoas vão gostar. Nenhum texto é. Mas ele Sim. pode sim ser universal. Isso não significa que ele vai ser aceito em todos os lugares e plenamente compreendido ou sentido igual. Isso não existe, né? Uma pequena pausa para uma pergunta rápida. Você que está aí nos ouvindo, está gostando dessa conversa? O podcast Escrever Sem Medo é um projeto independente e você pode contribuir para que ele continue acontecendo lá no apoia.se/Jana Viscardi. Vem e a partir de R$ 5 você já pode se tornar uma pessoa apoiadora. Enquanto eu estava aqui te ouvindo, você falando, você trouxe aí como duas referências, a sua mãe e sua avó. Você trouxe também agora um autor paraense. Você podia trazer assim essa pergunta clássica, né? Quem são as escritoras, as pessoas que te inspiram ou que acompanham a sua jornada e que fazem parte da sua jornada como leitora e como escritora também? Nossa, essa pergunta é sempre difícil, porque eu fico pensando, É. se eu não citar, vou esquecer de citar alguém. Fulano. Então não precisa responder. É, mas assim, eu posso responder de forma geral. De forma geral, é porque eu leio muitas autoras contemporâneas, né? Por isso que eu digo Sim. assim, citar seria realmente difícil, porque eu leio muitas autoras contemporâneas. Eu gosto muito de ler quando eu vejo alguém publicando primeiros livros ou zines, eu gosto Uhum, muito de ler, uhum. porque eu sempre penso em mim quando eu comecei, né? E às vezes as pessoas esperam aquela pessoa alcançar tal lugar para poder ser lida, né? Para poder ler. E a gente lê muita coisa incrível
e que está em pequenas editoras ou publicado independente, você fica, nossa, aqui é uma joia. Como, Aham. né, ainda não está circulando. Então, eu gosto de ler para saber o que está sendo produzido, para entender o meu tempo, né? E eu acho que é isso. Mas grande parte da minha inspiração também, é, do que me inspira, do que me completa, assim, não vem só da literatura. Então, eu sempre falo que eu sou uma grande leitora, mas não só de livros. Eu gosto muito de assistir peças, né? Eu sou, por exemplo, muito fã das peças da Grace Passot. Inclusive, Uhum. já usei alguns textos dela em oficinas. Eu gosto muito, mexe muito comigo. Sim. E sou louca por cinema, assim. Sou tão louca por cinema Uhum. que eu acabei comprando um projetor para casa para fazer Ai, que legal! meu próprio cinema. E quando eu falo que gosto de cinema, eu falo, gente, eu não sou só mubiana, não vejo só coisas da MUBI. Eu gosto de ver de tudo, assim. O É cinema muito bom isso. realmente me inspira muito, da comédia romântica mais boba até um Cronenberg, assim. Eu gosto muito de ver, porque eu Uhum. acho que a forma como o cinema produz e trabalha a imagem me interessa muito essa linguagem. E quadrinho. Sim. Sou uma grande leitora de quadrinhos, gosto muito. A minha trajetória como pesquisadora foi pesquisando quadrinhos. E a Sim. forma, então, as imagens, por isso que comecei a fazer colagem, comecei a pintar, porque isso é uma coisa que vai desaguar no meu trabalho. Conseguir criar imagens, não só descrever as coisas como qualquer olho poderia descrever, mas descrever de uma forma onírica as coisas, como se todas as coisas fossem sonho. Ah, que maravilha. E você está falando dessa questão dessas diferentes artes e como elas estão interagindo também com a sua escrita, o que me faz lembrar de Cílios de Nazaré, que Nossa, tu chegou em cílios! Como? o que me faz pensar em Cílios de Nazaré. Você estava falando, vou pedir para você explicar para quem está nos Aham. ouvindo o que é, mas você estava falando da questão do corpo e a escrita, né? E eu gosto muito de pensar nessa relação com o corpo, porque a sensação que eu tenho, a sensação não, né? A gente tem um discurso muito comum na sociedade, que é essa coisa do mente e cérebro, como se separasse coisas, como se o cérebro, a cabeça da gente, não fizesse parte de um corpo, né? E aí, quando eu penso a escrita, é do mesmo jeito. Esse corpo, ele é parte dessa escrita também, né? Então, você como alguém que está no campo da performance e que nos traz Cílios de Nazaré, fala um pouquinho pra gente. Então, Cílios de Nazaré era uma drag queen, né? Então, durante 4 anos Uhum, da minha vida, eu fui drag queen. E Cílios uhum, de Nazaré era uma santa, né? Que não era um deboche, mas é quase uma homenagem mesmo para essa grande festa, né? Que não é só uma festa católica, é uma festa pagã uhum, também, é tudo junto, né? Que é o Círio de Nazaré, que é algo muito marcante no norte, né? sim. Que para mesmo, todo mundo para na época do Círio, e de várias religiões, né? Não só da Sim. religião católica, até pessoas que não têm religião vivem o Sírio. E dentro do Sírio tem apresentações, a parte profana do Sírio, que acontece em uma noite, né, do Sírio, tem o Alto do Sírio e tem a festa da Chiquita. E a festa da Chiquita é a festa onde as drags se apresentam. É, Ah, e eu sempre ia, né? Eu sempre amei, sempre ia, olhava, achava aquilo sensacional e tentava entender o que é a drag, né? O que é de uma forma boa, o que é essa monstruosidade, né? uhum, Não é homem, não é mulher, o que é a drag? A drag é um uhum, ser, né? Um ser uhum, híbrido. E eu sempre achei isso sensacional. E quando eu entrei no mestrado de antropologia, eu comecei a me aproximar mais desses conceitos de gênero, né? Eu fui estudar gênero. E eu já tinha alguns amigos que começaram um movimento que era o Noite Suja,
E o Noite Suja é um coletivo de drags, mas que não se intitulam drags, mas Uhum. demônias, elas falam que elas são demônias. É Maravilhosas. muito interessante, né? Uma ousadia, assim. E aí eu fui me Sim. aproximando e me tornei filha de uma das drags, que inclusive é, foi a única drag do Norte, a Tristan Soledade, que foi pro Drag Race Brasil agora, né? Ela Uhum. participou. E ela foi minha mãe da casa drag, né? Todo mundo, quem não conhece, cada tem as casas de drag, onde tem aquela drag mais experiente que vai ensinar as outras, que são suas filhas, a performar. E essas drags vão ter um estilo parecido com a mãe, enfim. É todo um universo. E a Cílios Sim. de Nazaré surgiu assim. Era uma drag santa que tinha os cílios imensos, e que eu ia nos eventos e eu abençoava as pessoas, a gente brincava, e aí as pessoas chegavam comigo e falavam, que legal, agora eu tenho uma santa que me aceita, né? Uma santa LGBT. Sim. Isso foi um momento muito forte da minha vida, em que eu performava músicas que tinham a ver com o feminismo, com o corpo da mulher, e tudo Sim. isso tirou de mim, me colocou na rua, eram performances na rua, Sim. com batucada na rua. Então, isso tudo fez com que a Monique entendesse que não havia mais motivo para ter vergonha. Não, nada me envergonhava quando eu estava de Cílios de Nazaré. E o Uhum. meu sonho não era ser drag queen, mas estar em drag queen um tempo da minha vida para poder entender e experienciar aquele momento. Tanto que teve um momento que eu disse: tá bom, eu acho que eu já entendi tudo, eu já vivi tudo que eu queria para viver como drag, e foi isso. Sim. E hoje em dia, quando eu escrevo, é, essa drag ainda está comigo, porque ela me transformou. Então eu não tenho vergonha de escrever, de ler meus textos, de colocar mesmo meu corpo para jogo na escrita, de falar sobre o que eu quero, porque eu penso que Uhum. não tenho nada a perder, né? Que nem fala lá Sim. a música do Bob Dylan, se você não tem nada, você não tem nada a perder. Então eu sempre pensava disso, eu vim da periferia, não tinha nada, então não tinha nada a perder. E até hoje eu penso que hoje eu já tenho coisas, mas eu não tenho medo de perdê-las, porque eu sei que o principal eu não vou perder, que é essa minha pulsão de vida, de criar. Isso é meu e nada vai me tirar. Que lindo isso, meu Deus do céu, Monique! Ai, muito obrigada por isso. Eu fiquei encantada com a história de Cílios de Nazaré, por isso que eu queria trazê-la para cá, inclusive porque esse nome é maravilhoso, é perfeito, uma construção perfeita, uma intertextualidade maravilhosa. E eu queria, a gente está se encaminhando, né, para o final dessa conversa. Antes da gente ir para as duas perguntas finais, eu queria te perguntar um pouco sobre a sua relação com a internet, né? Cada vez mais a gente vê essa lógica nas diferentes profissões de que é preciso estar na internet para existir numa dada profissão, né? E são muitas as profissões que isso acontece hoje. E também na escrita, né? A gente vê as pessoas cada vez mais trazendo os seus trabalhos para a internet. Então, qual que é o papel da internet para a sua escrita e para a sua relação com a internet a partir daquilo que você faz e a relação com as plataformas e tal? A minha relação com a internet, em relação ao meu trabalho, ela não é de cobrança. Eu não me cobro para estar de um modo como se deve estar. Eu estou sempre, de algum modo, porque eu gosto, porque eu acho divertido. E eu sempre falo isso: se você não acha divertido, você não deveria se cobrar para estar desse modo, né? Talvez o caminho seja você apostar numa newsletter, que lá você vai ter um outro canal para conversar com leitores, né? Então, eu desde sempre estou na internet. Eu era da época do Blogspot, né?
tive vários blogs, e aí depois, hoje não se acha mais, porque eu, como boa ratinha de internet, apaguei tudo. Porque sou capricorniana de terra e gosto de ter o controle sobre o meu trabalho. Então acabei apagando. Mas depois eu fui para. Depois eu fui, criei uma newsletter, e aí eu sempre divulgava a newsletter de uma forma bem divertida. Eu falava, gente, vocês só recebem no e-mail cobrança, boleto. Eu vou ser o único não boleto, pensa nisso. Você que é bloqueado para Que bom. entrar em rede social no seu trabalho, você vai ter alguma coisa de transgressão. Sou eu no teu e-mail. E aí as pessoas riam e se divertiam com isso e se inscreviam e continuavam, começavam a ler e continuavam. Então eu sempre fui muito sincera, eu nunca fiz aquilo que eu não estou com vontade. E eu sempre fiz Uhum. ao meu modo, né? Eu sempre pensei, vou fazer do meu jeito, né? Então, as pessoas acham que a gente não repara, mas, gente, quem está na internet repara muito quando você pega o conteúdo do coleguinha e faz basicamente do mesmo jeito que o colega faz, todo mundo repara, todo mundo vê, né? Então, eu Sim. acho que isso vem muito. Acho que o plágio, por exemplo, ele nasce muito da insegurança, da gente ser quem a gente é. Então, tenta ir pelo teu caminho. Acho que essa é a melhor coisa, assim. E é isso que eu tento fazer, né? Eu gosto muito de ler meus textos na internet, isso é uma coisa que é uma marca minha, assim, é, Uhum. de ler textos, porque isso é uma coisa que vem da minha história. Tem a ver com a minha história, sarau, Sim. né? Eu sempre ia em sarau, rata de sarau. E hoje em dia eu vou menos assim em sarau, porque às vezes no sarau tem muitas mulheres que ainda não publicaram, e às vezes eu vou no sarau e aí tem uma tendência das pessoas, então tu vem? Nossa, eu vou botar no cartaz que tu vai ser a principal. E aí isso me magoa, porque eu não gosto de estar dessa forma. Eu gosto de ir, e às vezes eu sinto falta de ser aquela Monique também que ninguém conhecia. Também tem esse lado. Mas é bom ser muito lida, por outro lado. Então, são coisas que estão na minha história. Então, eu faço meu próprio sarau, né? Leio meus textos, do meu modo também, do meu jeito, com a minha entonação. E é isso. Acho que a minha presença na internet, minha relação com ela é muito boa. Também tento não adequar o meu visual, o meu estilo com aquilo que se espera, né? Eu sempre brinco, se você digitar é, escritora, escritor nesses bancos de imagem, você vai ver uma coisa muito padronizada sobre a imagem que se tem de escritor, de uma escritora. Então, acho que a gente está perdendo um pouco isso, com o grande número de coachings de literatura que se confunde com coach de moda, sei lá. E até mesmo na moda a gente já vê que hoje já tem um outro pensamento, que se vista como você gosta, seja você. E por que não essa imagem do escritor também tem que ser algo diferente? Porque eu tenho que me vestir de uma forma diferente que não a minha. Tudo isso eu penso no meu dia a dia e eu tento ser cada vez mais eu, especializada em ser eu mesma. Maravilhosa. E inclusive, que é mais um lugar de idealização, né? Essa coisa, como é que tem que se vestir. Você vê a idealização da escrita em todo lugar, inclusive, claro, também nas vestes, né? Como você tem que se apresentar para o mundo, digamos Sim, assim, isso é uma né? coisa Se muito você, forte. se você alcança um lugar, né? Quem é você nesse lugar? E que lugar é esse também, né? Tô aqui pensando. É, Esse chegar lá é uma coisa tão curiosa, cada vez não, mais eu me não pergunto sobre tem ele, esse sabe? chegar lá. Isso é uma coisa dos seres humanos que têm medo da morte e aí querem ficar lutando para chegar no chegar lá, porque não querem lidar que todos somos finitos, né?
Todos somos finitos. E com isso, vamos finalizando a nossa conversa. Olha o gancho da gata! Foi muito bom. Eh, Nesse nosso papo, ficou alguma coisa sobre escrita que você teria vontade de falar para quem está ouvindo a gente, o processo de escrita que a gente não falou aqui? Ah, eu não sei, eu acho que, tem uma coisa que eu sempre falo nas oficinas, que eu acho que pode ser interessante, que é toda vez que você começar a escrever sobre algo, não se contente com a primeira produção, né. Sempre penso sobre isso, porque geralmente a primeira ideia, ela não deve ser descartada, né, como eu falei, mas ela precisa ser sempre retrabalhada. E se a coisa vai nascer ruim, todos os textos nascem ruins, eu penso isso. Então, por que não escrever se depois ele vai ser editado, vai ser reescrito? E aí você perde o medo de começar, perde o medo da página em branco, perde o medo de tudo, porque vai começar ruim. Se vai começar ruim, então começa logo. É muito bom, é maravilhoso. E para nossa última, assim, pergunta, você, ao longo dessa sua jornada de escrita, você recebeu algum conselho específico de alguém que te marcou e que mobiliza a sua jornada? Eu acho que você já deu um super conselho aqui pra gente, para quem está ouvindo a gente, mas teve algo que você escutou por aí e que ficou com você e te marca e você carrega consigo, assim? Sim, eh, tem um conselho de uma pessoa muito próxima, assim, de mim, que uma vez me falou que eu não deveria perder o que eu tenho, que é o não esquecimento de onde eu vim, de quem eu sou. Eu acho que isso é uma coisa que é muito forte para mim. Então, quando eu estou criando, eu sempre penso no bairro onde eu nasci, na casa onde eu nasci e nas coisas em que eu sonhava quando eu era criança. Isso tudo faz eu não me afastar da minha criança. Eu acho que uma coisa, é o principal, assim, para mim. É manter minha criança viva, porque é com ela que eu escrevo. É a criança que não tem medo de perguntar, de se expressar. E cada vez que eu tenho medo de perguntar, de me expressar, isso trava a minha escrita, trava onde eu quero chegar com as minhas histórias. Minha gente, estivemos aqui hoje com Monique Malcher, que nos brindou com um papo generoso. Muito obrigada, Monique, por estar aqui, por ter topado esse meu convite, por ter dado um pouco do seu tempo para a gente. É uma honra para mim. Se você está gostando, você pode acompanhar o trabalho da Monique comprando seus livros, suas zines, vendo o que ela está produzindo, acompanhando o trabalho dela nas redes sociais. Você pode também compartilhar esse podcast, falar dele por aí, porque esse é um trabalho independente. Então, é a voz das pessoas falando da gente por aí que faz com que mais pessoas ouçam o que a Monique e as outras escritoras que estão aqui têm a nos dizer. Monique, muito obrigada. E obrigada a você que está nos ouvindo aí do outro lado. Eu que agradeço, foi muito lindo.